Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação, para mais um devocional da Palavra do Senhor. E eu gostaria de ler com você um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, que diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse texto, ele é bastante polêmico. Tem vários teólogos que cada um tenta explicar da sua maneira. Alguns se referem dizendo que Jesus está se referindo a tomar o reino dos céus pelo esforço, como os romanos tomavam, como os Herodes, através do esforço, como os sacerdotes também tomavam através do esforço. Algumas pessoas acham que a lei, as pessoas se esforçavam por cumprir a lei. Por isso Jesus está dizendo que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado pelo esforço, porque cumprir a lei era um esforço muito grande para eles. E aí Jesus diz agora que os que se esforçam se apoderam do reino dos céus. Ele está falando agora do reino dos céus, não mais de um reino terreno, mas do reino dos céus. E eu fiquei pensando, o que será que Jesus está querendo dizer com isso? Bom, não existe um consenso, muitos argumentos, cada um pensa de uma maneira, mas eu quero refletir com você, dizendo que Jesus, o evangelho de Jesus, ele era um evangelho de renúncia, onde as pessoas tinham que renunciar à sua vida, tinham que renunciar à sua fé religiosa, tinham que renunciar à sua religiosidade, às suas crenças, tinham que renunciar aos seus costumes, renunciar os seus valores, aqueles valores que eles tinham como preciosos para agradar a Deus, que vai desde o sacrifício até muitas outras coisas que eles faziam. E Jesus, ele entra com uma palavra diferente. Jesus entra com um evangelho de amor, de doação. Um evangelho que diz que se alguém te bater na face, é para você virar o outro lado. E esse tipo de aceitação dessa palavra, cumprir essa palavra, exige um esforço tremendo na pessoa, porque imagina alguém agredir você e você não agredi-la de volta e suprimir esse ódio, suprimir essa revolta, esse desejo de vingança para agradar a Deus, suprimir esse desejo de vingança para agradar a palavra de Deus, para agradar Jesus, porque você almeja adentrar no reino dos céus. Isso é esforço, e é um esforço sobre-humano muitas vezes. Se você pensar, o evangelho de Jesus, ele traz para nós uma mudança intelectual muito grande, uma mudança religiosa maior ainda, e é uma mudança radical em tudo que nós já ouvimos e já vimos. Por exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério, tá? Aquela mulher que foi pega em adultério e foi colocada para ser apedrejada. Jesus, além de perdoá-la, ele diz: vai e não peque mais. A mudança de vida para que ela pudesse ter uma vida de paz e pudesse contemplar Deus e entrar no reino dos céus, ela teria de fazer um esforço tremendo, porque ia mudar o seu caráter, a sua vida,
vida, os seus conceitos e os seus preceitos. Uma mudança. E toda mudança, ela exige esforço. Ninguém tem uma mudança de vida sem se esforçar. Todos nós temos que pagar um preço por essa mudança. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, verso 8, fala de um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, era um publicano e cobrava impostos. E ele não era mau só porque cobrava impostos, ele era mau porque ele roubava, explorava as pessoas, porque a função dele de cobrador de impostos permitia e abria a possibilidade dele ser um mau caráter. Mas diz a Bíblia que um dia ele ouviu falar de Jesus e ficou curioso para ter um encontro e poder conhecer Jesus. E ele começou se esforçando, porque ele era baixinho, era meio anão, vamos dizer assim. E ele começou se esforçando ao subir em uma árvore. Ele fez um planejamento, que é outro esforço. Ele planejou, dizendo: Jesus vai entrar por essa rua, então eu vou subir naquela árvore lá na ponta. E quando ele passar, lá de cima eu vou poder olhar ele no meio do povo. Isso é esforço, é determinação, é interesse. Então diz a Bíblia que esse homem, o Zaqueu, Jesus entra na sua casa, Jesus o chama, entra na sua casa, e ele diz para Jesus que ele vai dar metade dos seus bens aos pobres. Ele abre mão de metade da sua fortuna para dar aos pobres e diz para Jesus ainda: e tudo aquilo que eu roubei das pessoas, que eu sei que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei deles. Qual era o interesse que tinha esse homem? E por que ele estava fazendo esse esforço descomunal, esse esforço histórico e tão grande, que entrou nas páginas da nossa Bíblia Sagrada? A história desse homem ficou marcada para todos os tempos e até a volta de Jesus. A história de Zaqueu vai estar aqui nesse livro, porque ele almejou e ele desejou o reino dos céus. E ele teve que se esforçar por isso. Ou você acha que ele não teve que se esforçar ao subir na árvore? Não teve que se esforçar ao reconhecer que era um ladrão, era um corrupto, era um político corrupto? Ele teve que reconhecer. E esse reconhecimento entrou em contradição com o reino dos céus que Jesus estava anunciando para ele. Ele teve que ter essa mudança na sua vida. A mulher samaritana no poço de Jacó, lá no livro de João, capítulo 4, verso 9, também fala algo interessante, de uma mulher que se encontra com Jesus, e ela tem 5 maridos, teve 5 maridos, e Jesus olha para ela e disse: tu falou a verdade, que tu não tem marido, porque tu já teve 5 maridos, e esse que tu tem agora, ou seja, o 6º que você tem agora, também não é teu, você é apenas amante dele. Essa mulher fica impactada, e ela sai a anunciar o Cristo. E eu tenho certeza pela fé que a vida dessa mulher foi transformada e foi mudada. Porque todas as pessoas que querem ter uma vida plena com Deus, uma vida plena com a palavra do Senhor, ela tem que se esforçar para cumprir a palavra do Senhor. Você acha que orar não é pagar um preço? Ser fiel e ser honesto não exige esforço de nós? Quantas vezes eu e você tivemos oportunidade de nos dar bem através de negócios e de coisas ilícitas, mas nós, por temor a Deus e por amor ao reino dos céus, nós abrimos mão das vantagens que a vida nos oferece? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de nos vingar dos nossos inimigos, mas nós abrimos a mão, o direito da vingança,
por amor ao reino dos céus, por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho. Quantas vezes nós estávamos em jejum e tivemos a oportunidade, o convite de quebrar o nosso jejum para ir a um banquete, a um churrasco, e nós, por temor a Deus, por temor ao reino dos céus, por almejar algo muito maior que a terra não pode nos dar, nós abrimos mão e ficamos firmes no nosso jejum. Quantas vezes nós marcamos um compromisso com Deus e na hora surge a oportunidade de nós ir para algum lugar bem diferente do planejado, do prometido. Mas nós abrimos mão desse direito, desse momento de lazer, porque nós marcamos um compromisso com Deus e almejamos estar no reino dos céus. Sempre que você marca um propósito com Deus, você está se esforçando por cumprir, você luta dia após dia. Ser cristão é uma luta diária, é um desafio diário. O reino dos céus é tomado pelo esforço, sim, e é tomado pelo esforço na minha vida e na sua vida. Esse evangelho que é pregado fácil, que diz que Jesus pagou o preço pela minha salvação, sim, a minha salvação eu não compro. Mas para ser fiel a Deus e um dia eu entrar no reino dos céus, eu tenho regras severas a serem cumpridas, sim. Eu tenho que abrir mão do meu eu interior, eu tenho que me esforçar muito e me policiar dia e noite, me policiar até nos meus pensamentos. Porque Jesus disse que se eu olhar para uma mulher com segundas intenções para Deus, eu já pequei. E é por esforço que eu tenho que policiar os meus olhos, os meus ouvidos, é com o esforço que eu tenho que policiar o que eu vejo na internet, é com muito esforço que eu tenho que sair na rua e policiar os meus olhos quando passam mulheres e mulherinhas por mim. É com muito esforço que quando eu vou no mercado e a moça do caixa me dá o troco errado, é com muito esforço que eu tenho que voltar e dizer para ela: você se enganou no troco e me deu dinheiro a mais. É com muito esforço que muitas vezes eu tenho que aturar os desafios da vida. E eu faço isso por amor ao Evangelho, por amor a Jesus e porque eu desejo entrar no reino dos céus. Então, quando o texto fala que o reino dos céus, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Eu acredito que a nossa caminhada de fé, ela é uma caminhada, sim, é uma guerra. Nós lutamos, estamos numa guerra contra as tentações. E vem tentações de todos os tipos para nós. E nós guerreamos dia após dia. E o nosso maior inimigo, a nossa maior guerra é com nós mesmos. E nós almejamos ter vitória. Mas só que para você ter vitória, você tem que vencer a tentação, tem que vencer você mesmo. O reino dos céus é tomado pelo esforço nesse sentido. Lute contra as tentações da tua carne. Lute contra as tentações do teu coração, dos teus desejos, da tua alma. Tente, lute, você será um vencedor, porque Jesus garantiu a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muda o meu coração e me dá forças para guerrear, forças para lutar, porque eu sei que o reino dos céus é tomado pelo esforço e eu tenho que me esforçar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Eu sei que tu morreu na cruz pelos meus pecados e eu sei que eu não preciso comprar a minha salvação, mas eu reconheço que para chegar diante do trono de Deus é com muito esforço aqui na terra e eu luto contra as hostes infernais, eu tenho que lutar contra eu mesmo, contra os meus desejos da carne. Por isso me dá força para essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que elas possam vencer as tentações, que elas possam ser honestas com o teu evangelho, honestas contigo e valorizar o teu esforço lá na cruz do Calvário e serem vencedoras em Cristo Jesus. Amém.
Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, abençoe seu trabalho, abençoe o teu dia. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, com lutas, com guerra, mas com vitória em Cristo Jesus. Amém.